Nós vimos até agora, principalmente no capítulo 9, sobre onde a alma divina e a alma animal se estabelecem no corpo e como que a alma divina ela tem uma vontade intensa de dominar o corpo todo, para que o corpo sirva a Deus, os sentimentos sejam somente para Deus. Nós vimos que o amor intenso, quanto mais efeito a alma divina tem, mais ela consegue expulsar a alma animal. Isso não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue isso. Principalmente os Sadikim são aqueles que têm sucesso nisso. Lembrando que o livro ele vem ensinar para a gente o que é o Benoni, o intermediário. Todo mundo alcança o Benoni. Para a gente entender bem o que é o Benoni, a gente tem que entender o que é o Tzadik e o que é o Rasha, o que é o justo e o que é o perverso. Quando você quer calibrar uma mira, certo? Para acertar o meio do alvo, então primeiro você acaba dando um tiro mais para cima, um mais para baixo, e você vai acertando. Então é isso que o Tânia vai fazer. No capítulo 10, ele vai explicar para a gente o que é o Tzadik e diferentes categorias de Tzadikim. No capítulo 11, ele vai explicar o que é o Rasha, e aí a partir do 12, entra no serviço do Benoni. משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין לאט ננבות פרק ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Logo no primeiro capítulo do Tânia nós vimos as 5 categorias de judeus. Temos o Tzadik Vetov Lo, o Tzadik que é bom para ele, o Tzadik que é mal para ele, o Benoni que é o intermediário, o Rasha, o perverso, que é bom para ele e mal para ele. Essas expressões são tanto confusas. O que quer dizer um tzadik que é bom para ele e o que é um tzadik que é mal para ele? É isso que a gente vai explicar hoje, se Deus quiser. Então, o 10º capítulo começa falando o seguinte, que quando um homem, uma pessoa, ele consegue deixar sua alma divina forte e ele consegue batalhar contra a alma animal, até que ele consegue expulsar o mal que está no átrio esquerdo do coração, como está escrito, consta na Torá que você deve expulsar o mal dentro de você. Isso não fala apenas do povo, que a gente tem que tirar o que é negativo de dentro do povo, mas também dentro de você mesmo, que todos nós temos o mal, que é aquele desejo por coisas negativas, e nós devemos extirpar isso dentro de cada um. Nós explicamos antes que quando que a batalha é completa, nós falamos que o corpo da pessoa é uma cidade, é um campo de batalha, onde as duas almas estão batalhando para ter o controle. E no caso, quando que a alma divina ela alcança seu objetivo, falamos antes, quando ela consegue transformar o mal em bem. Quando ele faz isso, ele se torna um tzadik sheino gamur, um tzadik que não é completo. Por que ele é chamado assim? E também chamado de tzadik veralo, ele é um tzadik que tem o mal para ele. O que quer dizer isso? Ele ganhou a batalha. Vamos lembrar que o tzadik, em todas as categorias que a gente puder trazer aqui na aula, todos eles não têm tentações, todos eles não tem mal nenhum, quer dizer, não fazem nada de mal, não pensam nada de negativo. Então o que quer dizer um tzadik que ele tem o mal ainda? Quer dizer que ele tem um pouquinho, como uma sujeirinha, um resquício do mal no átrio esquerdo. Lembrando, a gente sempre menciona, o átrio esquerdo é a moradia da alma animal. E a alma animal, naturalmente, falamos que ela é puro desejo, e naturalmente ela deseja coisas ruins. Então ele tem ainda um pouquinho, um resquício do mal lá, só que esse mal, ele está anulado para o bem. O tzadik, veralo, o tzadik que não é completo, ele nunca vai pensar nada de ruim. Nada, nem pensar. Com certeza não falará, nem vai fazer alguma coisa negativa. Mas ainda assim, ele tem algo de negativo. A gente ainda não entende o que quer dizer ter algo negativo. Se ele é um tzadik, ele é perfeito. Mas ele diz que o mal que tem dentro dele, ele está completamente anulado para o bem. O que quer dizer anulado? Para quem conhece um pouquinho das leis alimentares, a gente não pode comer carne com leite, por exemplo. Mas o que acontece se Deus nos livre, nós estamos fazendo um cholent maravilhoso aqui para a sinagoga, como ele é, e cai dentro dele um pouco de leite?
Eu posso comer ou não posso? É carne com leite, depende. No judaísmo não tem sim ou não, é sempre depende. Depende da quantidade. Então, se cai leite na panela de cholet, mas eu tenho no cholet 60 vezes a quantidade de leite que caiu lá, então aquele leite é considerado anulado. Ele não deixa de existir, mas ele não tem sabor para influenciar aquela comida. Isso é batel beshishim. Isso é algo que é anulado em 60 vezes. Então quase toda a proibição que cai numa comida, ela é anulada em 60 vezes. Se eu tenho 59 vezes carne do que tem leite, acabou. Aquilo está tudo proibido. Se conta uma vez um Shteitale que estavam preparando comida para um casamento e caiu leite. Isso na época que passava ainda para levar leite de porta em porta. Caiu leite na comida e foram falar com o rabino: olha, para comida para um casamento, o que a gente faz? A gente viu que a garrafa que caiu lá não dá 60 vezes, a comida não dá, está proibido. O rabino falou: deixa eu pensar o que eu vou fazer. Quem veio perguntar para ele, a pergunta saiu do escritório, aí o rabino correu na casa do leiteiro: me fala a verdade, o que você vendia era só leite? Claro, rabino, o melhor leite que tem. Não, só tá eu e você, não vou te processar. Era só leite mesmo? O leiteiro falou: sabe como é, crise, então eu colocava um pouco de água, açúcar, não sei o que, para parecer mais. Aí o rabino fez as contas e falou: tá kasher. Não sei se necessariamente funciona assim, mas pela alahá, pela lei, algo se anula em 60 vezes. Tem coisas que não. Por exemplo, o hametz. O hametz no Pesach, se cai em um cozido, cai um pedacinho de pão, mesmo que ele é milhares de vezes menor do que aquela comida, ele não se anula. Tem coisas que não se anulam, mas o hametz ele não se anula, não é pelo sabor dele, é pela proibição dele. Cada coisa, tem coisas que se anulam por menos, mas geralmente a gente usa o termo de anular 1,60 avos, batel beshishim. Então o que acontece? No tzadik sheino gamur, tzadik que não é completo, ele tem um resquício de mal, mas esse mal ele é anulado em 60 vezes, quer dizer, ele não opina, não se sente o sabor nenhum. Ou seja, isso aparenta para ele, continuando, isso aparenta para ele, para o tzadik, para todos aqueles que o veem, que ele já não tem mal nenhum lá dentro. Então o tzadik, a vida dele é tão perfeita que parece que não tem nenhum mal. Ele não se engana. Esse tzadik, ele não acha que ele é perfeito no sentido de que não tem nenhum mal. Ele sabe que tem um mal lá, mas ele não afeta, como se tivesse adormecido. É que nem quando o leite cai na comida, eu não estou me enganando falando que não tem leite nenhum, mesmo que tenha 100 vezes mais de carne do que leite. Eu não estou me enganando, não estou fingindo que não tem leite. Eu sei que tem, mas o leite não interfere no sabor, então ele é kasher. Dá um exemplo. Dá um exemplo? De quê? Não, a gente vai entender. O Tânia, ele ainda vai explicar melhor. A verdade é que se o mal tivesse abandonado o tzadik completamente, então ele teria se tornado em bem. O que acontece? O Alter Rebbe, ele está trazendo aqui no Tânia, ele traz o conceito do tzadik que tem um mal dentro dele. Mas eu não tenho como entender o que é esse mal. Sério, aqui perguntaram, mas na prática, o que é esse mal? Eu não tenho como entender isso explicando só o tzadik veraló. Eu tenho que explicar o outro tzadik. O tzadik que não tem mal absolutamente nenhum. E aí eu vou entender o que é esse resquício do mal. Então, em seguida, o Alter Rebbe ele fala assim, deixa eu te explicar como funciona. O tzadik gamur, o tzadik que ele é completo, quer dizer que o mal dele se transformou em bem. Ele não tem mal, não só que ele não tem mal, o mal se transforma em bem. Por isso ele é chamado de tzadik vetov lo, tzadik que é bom para ele. Na verdade, só para lembrar, a gente falou isso lá no primeiro capítulo. Quando o Talmud traz esses termos, ele quer falar do justo que sofre, que tem mal que acontece na vida dele, e o justo que não sofre, que é tudo perfeito. Então isso são termos emprestados. Agora ele está explicando o tzadik, que ele é completo, ele não tem nenhum tipo de sofrimento. Quer dizer o quê? Que ele tirou as roupas sujas completamente. A gente já explicou esse termo. O que é Begadim Atzoim? São os desejos pelo mal. Lembrando que o mal no mundo é o quê? O mal não é uma potência. O mal é toda a ocultação pelo bem. O desejo por algo negativo, e não necessariamente negativo, mas algo que não envolva a Deus, quer dizer algo que está ocultando a presença divina naquele ponto. Então,
Uma pessoa, quando ela tem um desejo por algo mesmo permissível, mas que é por ele, pelo ego dele, o ego é a coisa que mais oculta a Deus nas nossas vidas. Eu preciso, eu quero isso. Então, isso é chamado, esse tipo de desejo é chamado de roupagem, qual é o termo que ele usa em português? Begadim atzuim é uma roupa suja. O tzadik, vestimenta imunda. O tzadik completo, ele conseguiu se despir dessas vestimentas imundas, quer dizer, ele não tem desejo absolutamente nenhum pelo que é mundano. Esse aqui é o clipote. As clipotas, exatamente. A gente falou, clipar é a casca que oculta a divindade, você tem vários níveis disso. Ou seja, o que quer dizer despir-se dessas vestimentas imundas? Quer dizer ter uma repulsa grande, muita repulsa pelos prazeres desse mundo, que ele não... Os prazeres que as pessoas buscam, ele não tem, nem quer aquilo. Pelo contrário, todo o desejo dele é servir Deus. Então, tudo que uma pessoa saliva quando vê algo delicioso, o tzadik completo ele não tem isso. Ele consegue enxergar todos os desejos do mundo como distrações no caminho de Deus, no caminho dele para o serviço divino. Então ele tem uma repulsa por isso, porque ele sabe que aquilo é contra ele. Porque uma vez que isso vem da clipá e da sitra hará do lado negativo. Já falamos? Desejo por uma comida kasher, né? É uma coisa negativa? Sim. Se o propósito é algo que não leva a Deus. Então o tzadik completo, ele tem repulsa até mesmo pelo que é permitido, a não ser que seja obrigatório pela Torá. Por exemplo, o Oneg Shabbat, o prazer no Shabbat. Então o prazer que o tzadik tem no Shabbat não é da comida, porque para ele comida não tem a menor diferença. Prazer é no prazer que Deus mandou ter. De uma vez, o Baal Shem Tov, ele estava comendo com os alunos dele no Shabbat, e aí ele teve uma revelação, ele falou, deixa eu mostrar para vocês algo, mas com a condição de que vocês não vão rir. Eu vou mostrar, mas vocês não vão poder rir. Eles toparam. Aí o Baal Shem Tov levou eles até perto de um casebre, e dentro eles viram um casal, já idosos. E a mulher falando para o marido, meu querido, vamos cantar o Shalom Aleichem, vamos fazer a seudá, a refeição do Shabbat. O homem, feliz, pegou um copo com algo que se parecia com vinho, talvez não era uma água suja de uva, fez o kiddush. E aí ele se vira para a esposa e fala, minha querida, traga o prato de peixe, primeiro prato do Shabbat. Aí ela traz um prato com feijões cozidos e põe na frente dele. Ele começa a comer e fala, nunca comi um peixe tão gostoso. E ele fica tão feliz e começa a dançar, e ela começa a dançar também. Não vou entrar na questão se dançaram juntos ou não, isso para outros rabinos responderem, mas estavam dançando o Shabbat. Os alunos do Baal Shem Tov acharam isso meio estranho, cômico, mas não falaram nada. Depois de 10, 15 minutos de dança, o marido se senta e fala, querida, traga a sopa. Ela vai até a cozinha e vem com um prato de feijões cozidos. E aí ele come e fala, que yur maravilhoso, que caldo verde, nunca comi algo tão delicioso. E ele prova e toma uma colher e outra, ele vai ficando mais feliz e de repente começa a dançar. E assim foi, mais 10, 15 minutos, e aí ele pede o prato de carne e de novo os feijões cozidos. Aí os alunos do Baal Shem Tov não se aguentaram, começaram a gargalhar do lado de fora. O Baal Shem Tov rápido puxou eles de volta para casa dele. Falou, saibam vocês perderam a revelação que eles teriam no final. Saibam vocês que eles realmente estavam sentindo o sabor do peixe, o sabor da sopa. Por quê? Porque eles estavam desconectados dos prazeres do mundo. Eles estavam num nível tão elevado que o prazer que eles tiveram no Shabbat era o prazer de carne que a Torá manda ter, de peixe que a Halachá manda ter. Eles conseguiram transcender o mundo físico e sentir o prazer real de Shabbat. Então esse é o prazer que o tzadik tem na comida do Shabbat, já não é nem o gosto, mas é o que a Torá, a Halachá, a lei, manda eles sentirem esse prazer. Isso é o tzadik completo. Tzadik, com essa performance, com essa... O Moishe fez uma boa pergunta. Existem tzadikim com esse nível? E a resposta eu não vou te dar. Sabe por quê? Porque eu vou deixar o Tânia dar. Ele vai trazer
Mas provavelmente na aula que vem, então eu vou te deixar com essa curiosidade. Existem, claro que existem. O Moishale perguntou se existem. Lembrando, Moishale, uma regra que eu falo desde a introdução do Tânia. O Tânia, ele está apresentando pra gente o que existe no mundo, pra gente conseguir almejar chegar lá e não chegar lá. Porque o Benoni, que é aquele o intermediário, o livro dos Benonim, como é o próprio Tânia, ele não quer, não é? O objetivo desse livro não é fazer com que todos virem tzadikim, justos. Senão o livro ia se chamar Sefer Shel Tzadikim, o livro dos justos. Não é isso, ele se chama Sefer Shel Benonim, dos intermediários, que é o que nós podemos alcançar. É difícil, mas nós podemos. Mas para isso, ele tem que apresentar para a gente o que está acima e abaixo desse nível, que é esse capítulo próximo. Mas não, o nosso maior objetivo não é chegar nisso. Só que eu tenho que saber como funciona, como existe, para almejar. Nessa história é real, vamos dizer? As histórias do Baal Shem Tov tem uma regra. Aquele que não acredita nelas é um herege. E aquele que acredita em todas elas é um tolo. Pronto. E aí o Tânia continua. Tudo que vem do lado negativo, o tzadik completo detesta, odeia com todo o seu ser. Por quê? Ele não tem ódio no coração, mas por conta do enorme amor que ele tem por Deus, aquele amor que nós falamos na aula passada, aquele intenso de prazeres, que ele tem prazer em Deus, então ele ama tanto Deus, que automaticamente ele tem ódio para tudo que oculta Deus, que é oposição. Isso funciona, a gente consegue entender. Eu amo tanto minha esposa, que o dia que alguém fizer mal para ela, eu vou ter ódio por essa pessoa. Ah, você tem ódio no coração. Não, mas ele vem afligir a quem eu amo. Então eu não posso suportar isso. Mais ainda no caso do tzadik, onde ele reconhece que tudo que são prazeres mundanos, e mais ainda os negativos, eles vêm o quê? Ocultar a presença divina. Eu amo tanto Deus, eu quero revelar Deus no mundo, e vem esse prazer imundo e quer ocultar a revelação divina. Então ele odeia aquilo. Por que ele odeia? De novo, por conta do seu amor. Não é que o tzadik, ele senta e começa a pensar em tudo que ele odeia. Não, é automático. Porque que Hemzel é uma tzé. Porque é que nem uma balança. Um está contra o outro. Se você aumenta muito o que é divino, automaticamente você rebaixa o que é mundano. E vice-versa. Então se uma pessoa dá valor demais porque é físico, pelo ego dele, automaticamente ele não consegue ter muito amor por Deus. Porque o Deus, como o próprio Deus diz, que ele não consegue estar num lugar de orgulhosos. Porque o orgulho oculta Deus. O orgulho diz, eu estou aqui, eu, e não Deus. Como está escrito, Tachlit Sinat Senetim, ele traz dos Salmos, que o rei Davi diz que ele odeia o que é inimigo dele, o que é inimigo de Deus. Veja, analise o meu coração e você vai ver que é assim mesmo. Tudo isso por quê? Porque santidade e clipá são opostos. Em prazeres do mundo, eu consigo ter dois prazeres opostos simultâneos. Eu posso ter dois prazeres juntos? Sim. Eu sou uma pessoa muito elevada. Eu gosto muito de música, eu tenho prazer na música, mas eu consigo desfrutar da música comendo algo gostoso também. São dois prazeres simultâneos. Existem dois prazeres opostos. É mais difícil. Doce e salgado, por exemplo, mas os dois são na comida. Mas a gente pode ter alguém, Deus nos livre, que tem prazer em estar com animais, né? Respeito aos animais, ao mesmo tempo matar gente. Né? Não, eu preciso ser muito específico, não, né? Na divindade isso não existe. Uma pessoa não consegue ter prazer do físico e do espiritual ao mesmo tempo. Eles são opostos. Eu não consigo me conectar com Deus enquanto estou fazendo uma verá. Não dá. Eu estou pecando, mas ao mesmo tempo eu estou, Deus, você é tudo, e eu estou com alguém que eu não deveria estar. Não dá, não tem como. Porque eles são extremamente opostos. E logo, um tzadik, ele odeia esse oposto. Ele ama tanto Deus, ele quer só Deus, que ele não consegue, é impossível
ele aguentar o que é oposto. E de acordo com o tamanho, com a força do seu amor a Deus, assim vai ser a intensidade do seu ódio a tudo que é negativo. Então o que acontece? Só repetindo, a aversão dele vem por conta do seu enorme amor. Por quê? Porque essa aversão é exatamente oposta ao amor que ele tem. Então aqui é interessante que existem dois tipos de aversão ao pecado. Existe a pessoa que ele tem aversão ao pecado, por quê? Porque ele entende que aquilo é ruim. Certo? Eu entendi que Deus não quer que eu coma carne de porco, então eu tenho aversão à carne de porco. É importante isso? Claro que é. Mas está no nível intelectual, depende do meu intelecto. Depende de algo. O amor que o tzadik ele tem, ele não tem ódio à carne de porco. Claro, consumida por quem não pode consumir. Ele não tem ódio à carne, mas ele ama tanto Deus que ele vê, peraí, o fato de um Yehudi consumir essa carne, ele está ocultando Deus. Então é algo muito mais intrínseco do que apenas vindo do intelecto. É importante frisar, antes de passar agora novamente para o tzadik que não é completo, então a gente entendeu que o tzadik completo, ele tem um enorme amor a Deus, ele não tem mal nenhum, ele tem aversão ao mal. Nós também conseguimos isso, por exemplo, na hora da reza. Quando a pessoa realmente se inspira numa reza, então naquele momento, se ele realmente está inspirado, tá? Não estou falando algo muito simples, ele se preparou para a reza, ele foi e rezou. Naquele momento, ele tem aversão ao mal. Pode aparecer a tentação que for, se ele realmente está inspirado, ele não vai querer aquela tentação. Mesmo que quando a reza acabar, o mundo volta ao normal. Mas por que o Tânia está trazendo o tzadik completo? Não é só para ensinar a gente, mas nós precisamos saber que a gente consegue alcançar isso, pelo menos por alguns momentos. E outra coisa é saber que esse ódio total, essa aversão completa ao mal, pouquíssimos conseguem alcançar. O tempo todo, não estou falando só na hora da reza. O tempo todo, constante, são poucos que alcançam, e entre parênteses, já dando spoiler, não é uma coisa que depende do serviço da pessoa, uma coisa que Deus manda para ele. Tá? Então, a gente pode se esforçar o quanto for, a gente não alcança o nível de tzadik. O tzadik é Deus que dá, mas isso ele vai explicar mais para frente. Agora vamos voltar para o tzadik que não é completo. Os dois, o completo e o incompleto, não fazem mal algum, não pensam nenhum mal, nem nada. Então qual é a diferença entre eles? Agora que eu entendi que o tzadik completo, ele tem uma aversão ao mal, eu vou entender o tzadik que não é completo. Uma vez que ele tem um pouco de mal dentro dele, então ele não odeia o mal, porque ele tem um pouquinho dentro dele. Então ele tem aversão a fazer o mal. Ele tem aversão a ver algo ruim. Mas não é aversão à essência do mal. E toda vez, vejam bem, toda vez que a pessoa não tem aversão completa a algo, quer dizer, nas palavras do Tânia, que ele tem um pequeno amor àquilo. Eu não quero nem saber daquilo. Mas se a minha aversão não é total, eu aceito aquilo. Por exemplo, vou trazer um exemplo simples. Pão mofado. Alguém gosta de pão mofado? Se eu colocar aqui na mesa pão mofado, alguém vai comer? Não. Alguns vão fazer careta. Eu, de jeito nenhum. Mas, Deus nos livre numa situação terrível, passa a ser aceitável. Então minha aversão não era completa. Numa certa situação, aquilo passa a ser aceitável. Se aquilo passa a ser aceitável, de novo, se eu tenho um momento que eu consigo aceitar aquilo, então eu não tenho a versão completa. No caso do tzadik, que ele não é completo, ele não tem uma versão total. Não quer dizer que ele vai pecar algum dia. Mas tem um espaço dentro dele onde aquilo é uma realidade. Para o tzadik completo, não estamos falando agora de comer porco numa guerra, onde é pikuach nefesh, que é perigo de vida. A gente já falou que quando é perigo de vida, não é que é aceitável, é obrigatório comer. Não é isso que eu estou falando. Mas no tzadik completo, é completamente impensável comer algo que é proibido. O tzadik que não é completo também não vai comer.
Mas no mundinho dele, aquilo é uma realidade. Fala, Shaul. Você só vai saber se você não come ou se você não faz alguma coisa errada só no momento que você estiver submetido a esse estresse, a esse momento. Se não, meu Deus, botar pão aqui, acho que pão mofado ninguém vai, não quero. Mas sei lá o que vai acontecer quando. Mas aí, então isso é um momento especial. Nem o tzadik completo sabe se ele vai suportar ou não. Mas aí é que tá. Uma forma condicional. Aí, Tem um pequeno... não, é que eu trouxe um exemplo onde todos nós passamos, não é um pecado comer pão mofado. O que eu tô falando é, primeiro que um tzadik não é posto em teste se ele realmente comeria ou não faria, porque o tzadik não é completo, de novo, ele nunca pecaria pelo mal que está dentro dele. O mal que está dentro dele não tem efeito nenhum, mas o tzadik, ele é completo, ele tem tanto amor a Deus que não é uma realidade no mundo dele aquele tipo de pecado. Entendeu? O tzadik não é completo, ele consegue, digamos, entender outra pessoa. Ok? Um tzadik completo, ele vai falar, peraí, não estou entendendo, de que pecado você está me falando? Como assim comer uma coisa que não pode? Entendeu? Lembrando, aqui, quando eu falei do pão mofado, é porque geralmente as pessoas têm um desgosto pelo pão mofado, pela coisa. O tzadik completo, o amor dele não é... Ele não tem desgosto da carne de porco. Ele tem amor a Deus. Se a carne de porco veio ocultar, então ele tem um desgosto. Não é? É o contrário do pão mofado. Não é que a gente ama tanto o pão que a gente tem aversão ao pão mofado. Não é. O pão mofado a gente tem aversão porque ninguém gosta de ver aquele pão estragado. Menos ainda pensar em comer. O tzadik que não é completo, ele tem um espaço, netinat makom, ele tem um espaço dentro dele para entender aquele pecado. E por isso, não se transformou completamente para o bem, o mal que tem dentro dele. Porque ele não tem desejos ruins, mas ele entende o desejo ruim. Ainda assim, esse entender dele, esse pouquinho de mal que tem nele, não afeta de jeito nenhum ele. Mas é bom frisar, esse malzinho que existe é porque o amor que ele tem por Deus não é tão grandioso como o amor do tzadik completo, e por isso ele não é chamado de tzadik completo. Ou seja, um tzadik completo, a alma animal dele, lembram? A alma animal é uma alma motora, a alma animal naturalmente deseja coisas, a alma animal do tzadik completo deseja Deus com a mesma intensidade da alma divina. A alma animal do tzadik que não é completo não deseja o mal. Deseja o bem. Mas não é aquela vontade tão estrondosa. Faz diferença pra gente se eu vejo um tzadik, se ele é um ou outro? Nenhuma. Porque os dois agem da mesma forma. A diferença é na intensidade do amor dele, ele em relação a Deus. E ainda assim, só para vocês saberem, existem milhares de níveis do tzadik que não é completo. O tzadik que é completo, não. É aquele que é total 100% amor a Deus. O tzadik que não é completo, você tem diferenças em dois níveis. Primeiro, no nível de onde vem aquele mal que existe dentro dele. Nós falamos que a alma animal, ela tem os 4 elementos, né? Fogo, água, ar e terra, e que deles advém tipos de traços negativos. Então a raiva vem do fogo, busca por prazeres da água, não é humildade. Humildade vem da água também, mas é positiva. Depressão vem da terra, né? Frivolidade vem do ar. Então os tzadikim que não são completos, todos eles, o mal que tem dentro deles vem de um desses elementos ou mais. Então você tem várias combinações. Então você pode ter um tzadik que de vez em quando ele não tem depressão, mas ele tem um estilo de ser mais depressivo. Ele precisa trabalhar naquilo. Então a gente vê que você pode ter várias combinações, e outra diferença que tem entre eles é a intensidade da anulação daquela alma animal. Alma animal não, do mal. Eu trouxe para vocês antes que tem anulação em 60. Mas ele traz que tem anulação em 1000. Existem na Halakha coisas que precisam ser anuladas em 1000. E tem até em 10.000, por exemplo. Então tem aquele tzadik que não é completo.
que o mal é anulado em 60. Tem aquele que está no nível superior, que o mal é anulado em 1000 ou 10.000, ou como ele traz aqui do Zohar, que esses são os níveis dos tzadikim diferentes em cada geração, como consta na Gemara, perdão, eu falei Zohar, é como consta na Gemara, que existem 18.000 tzadikim que vêm perante Deus. Quer dizer, 18.000 níveis, e tem aqueles que explicam que são 18.000 fileiras de tzadikim. Então imagine as combinações que vocês podem ter. Existe em cada geração tzadikim? Sim. Nós falamos então que tem aquele que é completo e aquele que é incompleto. O Tânia, na aula que vem, ele vai começar a explicar pra gente de onde vem essa força do tzadik que é completo. E aí a gente vai entender quantos tem em cada geração, como eles agem, por que a gente precisa deles no mundo. 36 tzadikim. Mas aí que tá. De que nível eles são? Então lembrando, por que a gente precisa entender os tipos de tzadikim, é pra gente entender depois o Benoni. Às vezes o Benoni consegue se parecer com o tzadik, não incompleto, com o tzadik completo. Nós conseguimos isso. Então eu quero alcançar isso, basta eu rezar direitinho. Rezar direito quer dizer vir uma hora antes, estudar, meditar, rezar, prestar atenção nas palavras, mais para frente conhecer as explicações cabalísticas por trás de cada palavra e assim começar a sentir cada vez mais Deus, assim como o tzadik completo consegue.